As religiões ditas cristãs praticam feitiçarias. Vamos fazer um estudo bíblico completo, crítico e fundamentado na palavra da graça, mostrando por que as religiões ditas cristãs que condenam as casas de macumba, na verdade estão igualmente desviadas da graça e de certa forma praticam um tipo de feitiçaria espiritual, mesmo que roupagens diferentes. Vamos apresentar evidências bíblicas claras e uma refutação contundente dessas religiões com base no Novo Testamento e na mensagem do Evangelho da Graça. Número 1. O que caracteriza as casas de macumba? Casas de macumba estão associadas a práticas espirituais ocultistas, feitiçaria, manipulação de espíritos, invocação de forças contrárias a Deus, superstição e dependência de poderes humanos ou demoníacos para resolver problemas. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, para vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico 19:31. Nenhum encantador, nem prognosticador, nem adivinho, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Deuteronômio 18:10. Essas práticas são diretamente condenadas no Antigo e no Novo Testamento. Número 2. Como as religiões cristãs criticam as casas de macumba? Elas frequentemente fazem um juízo externo, apontando para o erro, para o engano e para a idolatria praticada nessas casas, usando linguagem de condenação e separação. Mas muitas vezes mantêm seus próprios rituais, símbolos e tradições sem base bíblica clara, impõem regras legais e doutrinas humanas, manipulam seus seguidores por meio do medo e da culpa, promovem o culto à autoridade humana, pastores, líderes, instituições. Apresentam milagres e manifestações suspeitas que podem ser atribuídas a espíritos enganadores e muitas vezes geram dependência espiritual e emocional semelhantes às casas de macumba. Número 3. A crítica bíblica. As religiões ditas cristãs são feiticeiras espirituais também. Há manipulação espiritual e obras da carne. Paulo adverte, mas as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Gálatas 5, 19 e 20. Feitiçaria, em grego, farmakeia, refere-se ao uso de drogas, encantamentos, magia, manipulação espiritual. As religiões cristãs que pregam milagres e poderes sem o mover genuíno do Espírito de Deus estão praticando um tipo de farmakeia espiritual. B. Sincretismo espiritual. Práticas litúrgicas como orações repetitivas, uso de símbolos, rituais para atrair bênçãos e invocação de santos ou líderes são sincretismo com práticas ocultistas. Porque vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mateus 12:31. Enganar com falsos dons e poder que não vem do Espírito é um perigo real. C. O sistema religioso como feitiçaria. O sistema religioso, com suas regras, hierarquias, manipulação, controle e medo, é descrito por Paulo e João como uma Babilônia espiritual, a mãe das meretrizes. Apocalipse 17. Feitiçaria, farmakeia, está presente no sistema que engana e manipula as pessoas. Apocalipse 18:23. Este sistema tenta substituir o mover do Espírito e aprisiona os crentes em tradições humanas. Número 4. Exemplos bíblicos para refutar a religiosidade condenatória. 1. Jesus e os fariseus. Jesus denunciou severamente os fariseus e escribas que julgavam os outros, mas eram cheios de hipocrisia e legalismo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e injustiça. Mateus 23:25. Eles criticavam os pecadores, mas eram espiritualmente cegos. Esse é o padrão de religiões que condenam as casas de macumba, mas não se examinam. 2. Paulo e os judaizantes. Paulo combateu os que queriam impor a lei e tradições judaicas, destruindo a graça. Mas, se é pela lei que é a justiça, Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. Religiões que impõem regras e condenação enquanto criticam feitiçaria, na verdade rejeitam o evangelho da graça e entram no mesmo erro. 3. O alerta contra falsos mestres. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Muitos líderes religiosos que criticam externamente, mas vivem na manipulação, são falsos mestres. 5. Por que essa crítica é hipócrita e enganosa? Porque julgam de fora, mas suas próprias práticas são ritualísticas e manipulatórias. Porque promovem medo e culpa, não graça e liberdade.
porque atraem seguidores pela emoção e pelo poder humano, não pelo espírito. Porque confundem a autoridade humana com a autoridade divina. Porque não se arrependem e continuam na religiosidade que oprime e engana. Número 6. O chamado da palavra da graça para quem quer verdade. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, 17. Portanto, não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor. 1 Coríntios 4, 5. O verdadeiro cristão vive na liberdade da graça, rejeita toda forma de manipulação e julgamento e anda no Espírito. Conclusão? As religiões ditas cristãs que criticam as casas de macumba são tão desviadas da palavra da graça quanto elas, porque praticam uma forma de feitiçaria espiritual disfarçada, vivem de sincretismo e manipulação, mantêm um sistema religioso que oprime, julga e condena, negam a suficiência da graça e o mover do Espírito Santo e repetem o mesmo erro das casas de macumba, só que com outra roupagem. A palavra da graça chama todos a sair do sistema religioso morto e entrar na verdadeira liberdade do Filho de Deus.